Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima segunda-feira para todos nós, amém? Com a graça de Deus. Vamos então, amados, a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Essa palavra já estava determinada para falar sobre ela. Não era essa palavra que eu ia falar hoje, né? Mas Deus às vezes muda nosso cronograma, né? Muda a nossa rota, nossa programação, melhor dizendo. Mas senti no coração de entregar esta palavra, amém? Vai ser esta palavra mesmo. Vamos falar de Jesus, vamos falar do nosso Senhor, do nosso Salvador. A palavra está lá no livro de Lucas 19, 9, tá? Versículo 9, Lucas 19, versículo 9. E depois nós vamos declarar o Salmo 91 e nós vamos orar, amém? Então, uma palavra para a família, uma palavra para todos nós, buscarmos mais a Jesus, né? Que é o nosso Senhor, nosso Salvador, e nós precisamos cada vez mais dele. Amém? Vamos louvar então ao Senhor? Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu só escrever uma coisa aqui. Glória a Jesus, aleluia. Vamos orar então, vamos consagrar essa live de oração, de louvor, né? Nos consagrando completamente a Deus, amém? Vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pela tua bondosa e calorosa presença aqui no nosso meio. Entra, Jesus, entra na nossa casa, entra na nossa vida, entra mudando tudo que o Senhor quer mudar de lugar. Aqui o Senhor tem liberdade, aqui quem governa és tu, Cristo. Entra, Jesus, entra na nossa casa, leva toda a aflição, toda a angústia, tudo que não provém do Deus, tudo que não provém dos céus, seja limpo, seja purificado. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, perdoa quem nós temos ofendido, Senhor. Nos livra dos laços, das armadilhas, das ciladas do inimigo, em nome de Jesus Cristo, Deus. Vem, Senhor Jesus,
abençoando cada vida que está aqui orando neste canal conosco, Pai. Nós consagramos todo esse mês de outubro para te adorar, para bendizer e para declarar que tu governa a nosso lar, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, em nome de Jesus Cristo, e que nós viemos para estabelecer o reino de Deus na terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, amados. Amém. Temos uma mensagem poderosa de Deus hoje aqui para tua e para minha vida também. Enquanto eu estava orando, o Espírito Santo estava falando, né? Eu peguei e anotei aqui. Amém? Amém. Então vamos lá ler a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, né? Um homem que trabalhava cobrando impostos. Vamos ler a palavra de Deus e eu queria que vocês focassem no versículo 19, 9, mas como essa passagem ela é bem curtinha, eu vou ler tudo. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar-se. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória Estava a Deus. meditando hoje nesta palavra, né? Que Zaqueu, ele queria, né, conhecer Jesus. E ele soube que Jesus estava entrando em Jericó, que Jesus pretendia atravessar Jericó. E Zaqueu estava ali naquele povoado, estava ali em Jericó. E a Bíblia diz que ele era um homem que ali, né, morava um homem chamado Zaqueu, o chefe dos publicanos, né? E ele queria ver quem era Jesus. Mas ele era pequeno, ele era de baixa estatura. Então, certamente tinha naquele lugar uma multidão, porque onde Jesus estava, a multidão ia atrás, a multidão acompanhava. Alguns eram curiosos, outros queriam cura, outros queriam libertação, enfim, queriam ser tocados por Jesus. E Zaqueu estava ali naquele lugar e ele queria ver quem era Jesus. A curiosidade dele era ver quem era Jesus. E diz a palavra que ele, sendo de pequena estatura, sem conseguir ver Jesus por causa daquela grande multidão que o acompanhava, ele correu adiante, né? Correu na frente, diz a palavra, e subiu numa figueira brava para ver quem era Jesus. E a intenção de Zaqueu era só ver Jesus passar, né? Olha o que diz o texto. Assim, versículo 4, assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo. Ele queria ver Jesus, pois ia passar por ali. Jesus ia passar por ali. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus surpreendeu a todos, surpreendeu aquela multidão de pessoas que estava ali e também surpreendeu Zaqueu, porque Zaqueu esperava simplesmente ver quem era Jesus, né? Conhecer a figura de Jesus que era tão falado e que as multidões iam atrás dele. Mas veja no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele olhou, ele viu, ele avistou Zaqueu em cima daquela figueira brava, olhou para cima e Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desça depressa. E Zaqueu desceu depressa. E Jesus disse: eu quero ficar na sua casa hoje. Então,
diz o versículo 6 que Zaqueu desceu rapidamente, Zaqueu desceu rápido e recebeu Jesus com alegria. Amém, amados? Amém. Então eu quero que você diga assim: eu vou receber Jesus com alegria hoje. Amém? Receba Amém. Jesus aí onde você está e receba-o com alegria, assim como Zaqueu fez. Então todo o povo viu aquela, recepção, todo o povo viu o que Jesus disse para Zaqueu, todo o povo viu que Zaqueu desceu rapidamente e que Jesus recebeu Jesus com alegria na sua casa. É o que diz o versículo 7, todo mundo viu. Mas, no momento em que esse povo viu, o povo ao mesmo tempo começou a se queixar. E o que o povo reclamava, o que o povo falava? Se queixar-se é o quê? Reclamar, murmurar, falar alguma coisa. O povo disse, ele se hospedou na casa de um pecador. Olha o questionamento do povo. Ele se hospedou na casa de um pecador. Veja que aquele povo, aquela multidão, aquelas pessoas que estavam ali, começaram a se questionar por que Jesus se hospedou na casa de Zaqueu, se Zaqueu era um pecador, Mas o versículo 8 vai dizer que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se extorquir alguém alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus deu a resposta, Jesus disse para Zaqueu, ei Zaqueu, hoje a salvação entra na tua casa, Zaqueu. Hoje a salvação entra na tua casa, a salvação entra nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ei, amados, às vezes a nossa visão, a gente diz, esse é santo, aquele é pecador, aquele ali é santo, aquele ali é pecador. Ora, a palavra de Deus diz que Deus, ele deu o seu Filho único, para resgatar os que haviam se perdido. Ele deu o seu Filho único para resgatar a humanidade. Então não tem nenhum de nós que não tenha pecado, Pecados, houve pecado, a humanidade pecou, fomos separados de Deus por causa do pecado e Deus mesmo deu seu Filho único por amor a nós, por amor à humanidade, para que nós fôssemos resgatados das trevas para a luz e para que nós viéssemos a viver na presença de Deus. Então, deixa Jesus Cristo entrar na sua vida. Porque quando você deixar Jesus entrar, você vai ter acesso de novo ao Pai. E você vai permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. Foi isso que o Espírito Santo me disse agora, no momento em que Jesus entrar, em que você abrir a porta para Jesus, dizer, Jesus, entra na minha casa, modifica a minha vida. Você vai estar dando acesso à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque cada um da Trindade tem uma missão na nossa vida, não é uma missão que eu quero dizer, é um papel na nossa vida, O Espírito Santo vai nos convencer do pecado, do juízo, Jesus Cristo vai nos trazer a salvação e Deus, nós vamos ter acesso a Deus, Deus também vai trabalhar nas nossas vidas. Então, Zaqueu, ele abriu a porta da casa dele, abriu com alegria e disse, Jesus, eu te aceito na minha casa. E na presença santa de Jesus foi que o Espírito Santo pôde trabalhar e Zaqueu pôde ver aonde ele estava errando. Zaqueu entendeu que ele era um pecador, que até ali, até aquele momento dele estar com Jesus e quando ele deixou Jesus entrar, Jesus e o Espírito Santo foram fazendo a obra na vida dele e ele entendeu que até então ele tinha caminhado pecando, que até então ele estava caminhando errado, que até então ele estava todo errado na vida, mas ele se quebrantou na presença de Jesus. Ele se arrependeu diante de Jesus. Ele se levantou e disse, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Versículo 8. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais.
porque ele se arrependeu, ele entendeu que aquilo não era o certo. Então, na presença de Jesus, meus amados, nós precisamos deixar algumas coisas. Precisamos deixar primeiro que Jesus entre e depois nos analisarmos a nós mesmos e deixarmos, se mentimos, não mentimos mais, decidimos não mentir mais, se roubamos, decidimos não roubar mais, se nos iramos, a partir de então não vamos nos controlar mais para não nos irarmos mais, não nos irarmos e não pecarmos contra Deus. Zaqueu entendeu que ele era um pecador. E Jesus responde para ele, Jesus lhe diz no versículo 9, hoje a salvação entrou, Zaqueu. Hoje a salvação entrou na sua casa, porque hoje o pecador está se arrependendo dos seus pecados, está confessando, se arrependendo e decidindo deixar o pecado, não praticar mais o pecado. Porque este homem também é filho de Abraão, né? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então Jesus veio para buscar, Jesus veio para resgatar. Ele deu sua vida por amor a mim, por amor à humanidade, por amor a todos nós. E todos nós pecamos e fomos afastados de Deus. Mas quando nós deixamos Jesus entrar, entra o Pai, entra o Filho e entra o Espírito Santo. E há uma grande obra sendo feita na vida de todos nós, né? Porque que esses dias eu falei, há pessoas pedindo oração para libertação. E eu gosto que peçam oração por libertação e eu me dedico a orar nesse canal por libertação também. Pedir para Jesus que Jesus, ele visite cada casa onde há um pedido de salvação, de libertação, de cura, de milagres, de maravilhas, porque só Jesus, amado, para fazer o que nós precisamos, o que nós ansiamos, salvação, libertação, cura, é só Jesus. Mas nós precisamos abrir a porta do nosso coração, a porta da nossa casa, receber Jesus, receber a palavra de Deus com alegria, para que o nosso interior, para que nós venhamos a ser transformados pelo Espírito Santo, para que nós venhamos a dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar. Eu sei que nesse texto aqui muitas pessoas disseram assim, ele foi para a casa do pecador, não foi para mim, que sou santo, que estou orando, que estou me santificando. Mas, amados, nós somos chamados de santos, mas infelizmente nós estamos longe de sermos santos como Jesus é santo. Longe, né? E nós precisamos todos os dias abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração, pedir perdão a Jesus por aquilo que nós fizemos e decidirmos abandonar. Confessar os pecados, pedir perdão, deixar a salvação entrar na nossa casa, deixar Jesus, convidar Jesus para entrar, convidar Jesus para entrar na nossa casa, no nosso lar, dizer, Jesus, és bem-vindo aqui no nosso meio. Jesus, governa aqui, governa nesse território, governa na minha casa, governa. E muda tudo, modifica, faz a obra Espírito Santo em nossas vidas. Amém, amados? Amém. Essa é a entrega que nós temos que fazer hoje, porque quando Jesus entrar, todos vão entrar. Vai entrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí começa a obra na tua vida. Aí Jesus, o Espírito Santo e Deus começam a trabalhar, o céu começa a trabalhar para modificar o que precisa ser modificado. Amém, amados? Amém. Então, deixa Jesus entrar, deixa a salvação entrar, deixa a luz do mundo entrar na sua vida, porque Jesus é a luz do mundo. Deixa Jesus habitar aqui no seu coração. Amém, amados? Amém. Porque Jesus veio, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Amém. Se você recebe essa palavra, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, diga eu recebo Jesus na minha casa, na minha vida com muita alegria e deixo Ele fazer a obra, deixo o Espírito Santo de Deus me constranger, assim como constrangeu Zaqueu do erro dele, do pecado dele. Amém, amados? Amém. Jesus está procurando pessoas que queiram receber Ele. Receba Jesus, né? Muitos ali estavam apenas como curiosos, querendo saber o que Jesus ia fazer, que oração Jesus ia fazer, aonde Jesus ia. Mas tinha uma pessoa que quis e que aceitou Jesus ali naquele lugar e uma grande obra foi sendo feita na vida dele, né? Então, nós precisamos aceitar Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Então, aceita a palavra de Deus, tira um tempo para visitar uma casa de oração, uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, né? Porque pecados, falhas, erros, toda a humanidade tem. Mas no momento em que nós recebemos Jesus no nosso lar, na nossa casa, Ele vai nos constrangendo. Ele vai mudando o nosso caráter, mudando a nossa vida. Amém, amados? Amém. Vamos orar, vamos declarar Salmo 91 e vamos orar depois. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Amém. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Jesus, pela tua presença aqui neste lugar. Graças te damos, Jesus, e pedimos hoje, nesta segunda-feira, a tua visitação. Visita teu povo, visita os teus filhos, visita os filhos de Deus, cada um que está aqui nesta live orando conosco, Pai. Eu sei que talvez tenha pessoas aflitas, passando por combate espiritual, passando por doenças, enfermidades, passando por todo tipo de caos. Mas, Senhor Jesus, entra nesta casa hoje. Entra hoje, Senhor Jesus, e traz a salvação, e traz o quebrantamento, e traz o arrependimento de pecados, Pai. Que eles possam deixar de matar, de roubar, de destruir, deixar o orgulho, a altivez, a inveja, tudo aquilo que é da nossa carne, tudo aquilo que é pecaminoso de lado, Pai. Nós sabemos que somos falhos, pecadores, mas nós sabemos que o Espírito Santo ele está disposto a nos modificar, a nos melhorar, a fazer morada em nossas vidas, fazer a obra em nossas vidas, ó Pai. Oh Deus, nesse momento de oração, de consagração, nós entregamos a nossa vida a Ti, Jesus. Entregamos a nossa casa, a nossa família em oração, Pai. Vai tirando de nós, Espírito Santo, tudo que não te agrada, tudo que não convém, tudo que não faz parte do relacionamento nosso com Deus. Em nome de Jesus Cristo, vem limpando, Jesus, vem nos lavando no teu tanque, lavando na tua água, tirando toda a sujeira, toda a impureza, tirando tudo aquilo que está dentro de nós, tudo aquilo que é sentimento controverso, sentimento maldoso, tudo aquilo que é malícia, tudo aquilo que é pecado, impureza. Que Jesus Cristo possa entrar na nossa vida hoje. Que Jesus Cristo comece, que o Espírito Santo faça a obra em nós. Oh, Espírito Santo, é Tu que convence do pecado, do juízo. É Tu que nos constrange. Que nós possamos abrir a porta do nosso coração e receber Jesus Cristo com alegria. Recebermos a Jesus com as honras que Ele merece. Oh, Jesus, vem governar no nosso lar, na nossa casa. Nós declaramos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em nome de Jesus, Pai. Liberta, cura, salva, transforma. Nós somos falhos, pecadores, mas nós queremos o Teu toque. Queremos que o Senhor entre hoje e traga luz divina para o nosso lar. E que Jesus Cristo leve todo o mal embora. Que Jesus Cristo leve com Ele toda a feitiçaria, toda a bruxaria, toda a adoração ao dinheiro, ao poder. Tudo que é ruim sai, toda perturbação sai, toda inveja sai, todo olho gordo sai. Em nome de Jesus, todo o mal sai agora. Em nome de Jesus, todo o mal sai agora. E você fica leve, você fica livre.
sentindo a presença e o aroma suave da presença de Jesus Cristo. Receba a visitação de Jesus. Receba a visitação de Jesus. Abra a porta do teu coração, da tua casa, com alegria para receber Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Que você tenha uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana. Estou enrolando a língua hoje. Um excelente início de semana, né? Começa a semana aí convidando Jesus para entrar na sua casa, na sua vida, pedindo perdão pelos seus pecados, nós nos consagrando para fazer a obra de Deus e você aí recebendo mais de Jesus Cristo hoje. Amém? Então, fica na paz do Senhor Jesus e até amanhã.